Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Nós estamos no capítulo 2, em que Passepartout se convence de que finalmente encontrou o seu ideal. Então, nesse capítulo, nós vamos falar basicamente do encontro entre o Passepartout e o Phileas Fogg, né? O Passepartout agora vai efetivamente começar a trabalhar para o Phileas Fogg e vai conhecer um pouco mais do seu patrão. Vamos ver se os dois vão combinar. Durante os poucos instantes em que se acabava de entrever Phileas Fogg, Passepartout tinha rápida, mas cuidadosamente examinado seu futuro patrão. Era um sujeito que parecia ter 40 anos, de aspecto nobre e belo, estatura elevada, que não mostrava sequer um ligeiro excesso de peso, cabelos louros, testa lisa, sem rugas nas têmporas, face mais pálida que colorida, dentes magníficos. Então, olha aqui a descrição da fisionomia do Phileas Fogg, pela visão, claro, do Passepartout, né? Parecia possuir no mais alto grau o que os fisionomistas chamam de o repouso na ação, faculdade comum a todos os que fazem mais obras que barulho. Calmo, fleumático, olhar límpido, pálpebra imóvel, era o tipo acabado desses ingleses de sangue frio que se encontravam frequentemente no Reino Unido e cuja atitude um pouco acadêmica Angélica Kauffmann maravilhosamente reproduziu nas suas telas. Visto nos diversos atos da sua existência, este gentleman dava a ideia de um indivíduo bem equilibrado em todas as suas partes, muito refletido, tão perfeito como um cronômetro de Leroy ou de Earnshaw. É que, efetivamente, Phileas Fogg era a exatidão personificada, o que se via claramente pela expressão dos seus pés e de suas mãos, porque no homem, assim como nos animais, os próprios membros são em si órgãos expressivos das paixões. E aqui a gente continua com a descrição do Phileas Fogg. Phileas Fogg era desses indivíduos matematicamente exatos, e nós falamos um pouquinho disso no capítulo 1. Que jamais apressados e sempre prontos, são econômicos em seus passos e em seus movimentos. Não dava uma passada a mais, indo sempre pelo caminho mais curto. Não perdia tempo sequer um instante a olhar para o teto. Não se permitia um gesto supérfluo. Ninguém nunca o tinha visto comovido ou perturbado. Era o homem menos apressado do mundo, mas chegava sempre a tempo. Compreender-se-á, portanto, a razão por que vivia só e, por assim dizer, fora de toda a relação social. Sabia que na vida era preciso ter em conta os atritos, e como os atritos atrasam, para os evitar, não entrava em contato com ninguém. De toda essa parte do primeiro capítulo, nós temos alguns pontos que são importantes, né, que são mais importantes e a gente deve destacá-los. Quando nós falamos a respeito, quando o livro faz a descrição, falando que o Phileas Fogg é extremamente metódico, isso é muito importante. E é importante também a gente observar que ele é um homem solitário, ele vive sozinho, né, apenas ali com um empregado, no caso agora esse empregado é o Passepartout. Mas ele não é um homem que sente problema, né, que vê problema na solidão, que vê problema em viver sozinho. Na verdade, ele gosta dessa vida. Foi uma escolha para ele, né, viver sozinho. Bem, nós vamos entrar agora numa parte que vai fazer a descrição do empregado, né, do Jean Passepartout. Vamos lá, então. Quanto a Jean, vulgo Passepartout, um verdadeiro parisiense de Paris, nos 5 anos que habitava a Inglaterra e ali exercia em Londres a profissão de criado de quarto, em vão procurava um patrão a quem pudesse se afeiçoar. Aqui a gente tem, né, uma imagem do Jean Passepartout. Passepartout era um rapaz excelente, fisionomia amável, lábios um pouco salientes, sempre prontos para degustar ou para acariciar.
um ser doce e serviçal, com uma dessas cabeças redondas que a gente gosta de ver sobre os ombros de um amigo. Tinha olhos azuis, a cor do rosto animada, a figura suficientemente gorda para que pudesse ver seus joelhos, peito amplo, talhe forte, uma musculatura vigorosa e possuía uma força hercúlea, quer dizer, uma força excepcional, que os exercícios da sua mocidade tinham desenvolvido muito. Seus cabelos castanhos eram um pouco revoltos. Se os escultores da antiguidade conheciam 18 maneiras de compor a cabeleira de Minerva, Passepartout só conhecia uma para arranjar a sua. 3 passadas de pente e estava penteado. Passepartout, então, parece ser uma pessoa mais animada, né? Ele era todo vigoroso, musculoso, prático, né? Essa questão dele pentear o cabelo, arrumar o cabelo apenas com 3 passadas de pente, né? Mostra a praticidade do Passepartout. Dizer que o caráter expansivo deste rapaz haver-se-ia de harmonizar com o de Phileas Fogg é coisa que a prudência mais elementar não permite dizer. Será então que esse caráter expansivo do Passepartout, né, esse jeito todo expansivo dele, vai então combinar com o jeito pacato do Phileas Fogg? Boa pergunta, né? Vamos continuar a leitura para a gente ver se então esses dois vão combinar. Seria Passepartout o criado funcionalmente exato que convinha a seu patrão? Só o tempo diria. Depois de ter tido, como se sabe, uma mocidade bastante vagabunda, aspirava ao repouso. Bem, o Passepartout, então, ele queria um pouco de sossego e tranquilidade, né? Tendo ouvido gabar o metodismo inglês e a proverbial frieza dos gentlemen, veio procurar fortuna na Inglaterra, mas até então a sorte lhe fora ingrata. Não pudera se enraizar em parte alguma, servira em 10 casas. Em todas, os patrões eram caprichosos, extravagantes e gostavam ou de correr aventuras ou correr países, o que não poderia convir a Passepartout. Passepartout não queria mais essa vida de loucura e aventuras, né? Ele queria tranquilidade mesmo, ele estava buscando um patrão tranquilo. Passepartout, que queria acima de tudo ter respeito por seu patrão, arriscou algumas respeitosas observações que foram mal recebidas e rompeu, quer dizer, ele rompeu ali com os patrões que ele teve anteriormente. Neste meio tempo, soube que Phileas Fogg, Esquire, procurava um criado. Tirou informações a respeito deste gentleman, um personagem cuja existência era tão regular que não transnoitava, que não viajava, que não se ausentava jamais sequer um dia, certamente lhe conviria. Apresentou-se e foi admitido nas condições que sabemos, né? No primeiro capítulo, então, o Passepartout já tinha sido contratado pelo Phileas Fogg. Passepartout, ao soarem 11h30, achava-se, pois, só na casa de Savile Hall. Começou logo a inspeção. Percorreu-a do porão ao sótão. Esta casa limpa, arranjada, severa, puritana, bem organizada para o serviço doméstico, agradou-lhe. Produziu nele o efeito de uma bela casca de caracol, mas de uma casca iluminada e aquecida a gás, porque ali o hidrogênio carburado bastava para todas as necessidades de luz e de calor. Passepartout encontrou sem dificuldade no segundo pavimento o quarto que lhe fora destinado. Ele lhe convinha, olha só, Passepartout gostou da casa e gostou do quarto dele. Campainhas elétricas e tubos acústicos punham o quarto em comunicação com os apartamentos de baixo e do primeiro andar. Sobre a chaminé havia um relógio de pêndulo elétrico que estava acertado pelo do quarto de dormir de Phileas Fogg, e os 2 aparelhos marcavam ao mesmo tempo o mesmo segundo. Olha só a precisão. Convém-me, disse consigo Passepartout. Ele estava gostando, né, de toda aquela casa, né, de tudo que ele estava vendo.
Reparou também no seu quarto, em um cartaz colocado acima do relógio. Era o programa de serviço cotidiano. Compreendia desde as 8 da manhã, hora regulamentar a que Phileas Fogg se levantava, até as 11h30, hora em que saía para ir almoçar no Reform Club. Então, quer dizer, todo o serviço do dia a dia do Passepartout já estava ali cronometrada, né? Já estava colocada num cronograma. Todos os detalhes do serviço, o chá e as torradas das 8h23, quer dizer, tinha que servir as torradas às 8h23. A água para a barba das 9h37. O penteado das 10 menos 20, etc. Depois das 11h30 da manhã até a meia-noite, hora em que metodicamente o gentleman se deitava, tudo estava anotado, previsto, regulamentado. Passepartout encontrou grande satisfação em meditar este programa e em gravar os seus diversos artigos no espírito. Quanto ao guarda-roupa do patrão, estava ele bem fornecido e maravilhosamente disposto. Cada calça, casaco ou colete tinha um número de ordem reproduzido num registro de entradas e saídas, indicando a data em que, segundo a estação, estas vestimentas deveriam ser, por seu turno, usadas. Mesma regulamentação para os sapatos. Uau! Guarda-roupa dos sonhos! Até eu queria um guarda-roupa desse. Em uma palavra, nesta casa de Saveley Hall, que deveria ter sido o templo da desordem na época do ilustre mas dissipado Sheridan, havia uma mobília confortável anunciando um belo descanso. Nada de biblioteca, nada de livros que seriam sem utilidade para Phileas Fogg, posto que o Reform Club colocava à sua disposição 2 bibliotecas, uma consagrada às letras, outra ao direito e à política. Quer dizer, não tinha biblioteca e livros na casa do Phileas Fogg, mas não porque ele não gostava. É porque lá no Reform Club tinha 2 bibliotecas enormes à disposição. No quarto de dormir, um cofre forte do tamanho médio, cuja construção o punha a salvo tanto de incêndio quanto de roubo. Nada de armas na casa, nenhum utensílio de caça ou de guerra. Tudo ali denunciava os hábitos mais pacíficos. Phileas Fogg era um homem da paz. Após ter examinado esta habitação em detalhes, Passepartout esfregou as mãos, o semblante dilatou-se-lhe e repetiu alegremente: convém-me, é disso que gosto. Entender-nos-emos perfeitamente, Mr. Fogg e eu. Quer dizer, ele estava convencido de que ele, o Passepartout e o Phileas Fogg iriam se entender muito bem. Um homem caseiro e regular, era tudo que o Passepartout estava procurando no patrão, né? Um verdadeiro robô. Olha só essa descrição, uma descrição muito interessante. Eu acho que combina bem com a vida do Phileas Fogg, um verdadeiro robô. Ora, não me importa servir um robô. Então, finalizamos o capítulo 2. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.